Bom dia, turma, tudo bem? Então vamos fazer aqui agora os exercícios sobre reações de substituição. Então nós temos aqui o anel benzênico, né? Esse Organize as Ideias está na página 49, tá? Então nós temos a substituição do anel benzênico por halogenação, por nitração, por sulfonação e por alquilação, tá? Esse R aqui é um radical, né? Aquele radical metil, etil, propil, tá? Então, a substituição aqui, né? Vai sair esse hidrogênio, se ligar a um X, e o X vai se ligar a ele. Nós temos a halogenação, elemento da família 7A. Aqui, o hidrogênio vai se ligar ao OH desse composto, né? Lembrando que esse composto ele pode ser representado assim, tá? HONO2, tudo bem? Então, o NO2 vai se ligar ao anel e esse hidrogênio vai formar a molécula de água, né? É a chamada nitração. Esse aqui é a chamada sulfonação. Então também, a gente pega OH aqui, a molécula, e HSO3. Esse HSO3 ele entra no anel benzênico, tá? E no lugar do hidrogênio, o hidrogênio se liga formando a água. Ok, pessoal? Então, isso aqui é sulfonação, isso aqui é nitração. E aqui nós temos a alquilação. O R vai se ligar no lugar do H e esse H vai se ligar ao X, formando um ácido, né? Um hidrácido lá da família 7A. Ok? Bom, então, os exercícios. Nós vamos começar aqui. Representa as reações orgânicas a seguir, identificando seus produtos. Monocloração do butano. Então, vamos pegar o cloro, tá? O Cl2, e vamos reagir com o butano, 4 átomos de carbono, e a gente vai fazer a monocloração. Pode entrar no carbono secundário, tanto faz aqui, né? Os dois são secundários, ou pode entrar nesses carbonos primários. O produto majoritário vai ser nos carbonos secundários. A substituição vai ocorrer no carbono secundário. Então o cloro vai entrar aqui e vai sair o ácido clorídrico, tá? E o produto minoritário vai ser o cloro substituindo no carbono primário, né, formando esse composto aqui. Tudo bem? Um clorobutano e o 2-clorobutano, mais a presença do substrato inorgânico, que é o ácido clorídrico. Nitração do tolueno. O tolueno é o anel benzênico com CH3. Processo de nitração vai reagir com o HNO3, vai entrar NO2, né? A gente tem que verificar qual é a posição. Como esse radical metil aqui, ele é um ortoparadirigente, né? Então vai entrar na posição 2 ou na posição 4. Então o NO2 entrou aqui, tá? Ou poderia ter entrado aqui também na posição 4. Ortonitrotolueno. Monobromação do tolueno, do metilbenzeno. Então, de novo, nós temos o metilbenzeno e o processo de monobromação. Nós temos o Br2, né? Esse radical metil aqui, ele é o ortoparadirigente, ele vai direcionar a entrada ou no carbono 2 aqui ou no carbono 4, tá? Então nós temos o ortobromotolueno, né? Ou ortometilbenzeno, e nós temos também o para-bromotolueno. Temos os dois compostos aqui. Mas nessa posição 1, 2, tá? E a saída do ácido bromídrico, né? Porque o bromo ele quebra, mas ele vai substituir um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui. Monocloração do nitrobenzeno. Então, nitrobenzeno é esse composto aqui, NO2, ligado ao anel benzênico, vai reagir com o cloro, tá? O nitrobenzeno ele é um metadirigente,
tá? Ele vai substituir na posição 1, 3. Então o cloro ele vai se ligar ao hidrogênio da 3, vai sair o hidrogênio aqui da 3, metacloronitrobenzeno. Tá bom, pessoal? Então esses radicais orto-paradirigentes ou metadirigentes, nós temos que saber quais são. Qual é o macete? Eu verifico quem que é o elemento que está ligado ao carbono. Nesse caso aqui, esse carbono aqui, ó, ele é mais eletronegativo que os hidrogênios. Então aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo. Daí você corre em sentido horário, alterando as cargas. Então aqui positivo, negativo, posição 2. Né? Aqui positivo e aqui negativo, posição 4. Então na posição 2 e 4 são negativo, é posição orto-paradirigente. Aqui no caso, o nitrogênio está ligado ao oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então o nitrogênio vai ficar positivo, tá? Esse carbono vai ficar negativo, só que ele já está ligado, daí positivo, negativo. Então é posição 1, 3, tá? Questão número 2. Considere uma molécula com um anel benzênico na qual houve uma reação de substituição, tendo sido adicionado um anel ao anel um grupo alquila, um grupo R. Em relação a esse grupo e outras posições do anel são classificados como orto, meta ou para. Então, para o radical NO3. Se o radical é NO3, a posição vai ser para, tá? Escreva a reação balanceada da molécula 1 com excesso de Br2. Então, vamos fazer aqui a reação. Então, nesse caso, como o grupo é NO2, é metadirigente. Então, nós temos NO2 reagindo com o bromo, tá? E daí nós temos aqui a entrada do bromo na posição 3, ok? Então, um bromo entra aqui na posição 3, sai o hidrogênio formando o ácido bromídrico. Tudo bem? Com excesso. Com excesso, nós vamos ter o NO2 mais o bromo, então ele vai entrar na posição 1, 3, posição 1, 3, vai entrar nessas duas posições metas, né? Então, nós temos a entrada aqui dos radicais bromos com saída de duas moléculas de ácido bromídrico, né? Para ficar balanceada essa equação. Para o radical CH3, que é orto-paradirigente, escreva a reação balanceada da molécula 1 com excesso de cloro. Então, nós temos aqui, né, o radical metil é orto-paradirigente. Então, nós temos a entrada de cloro. Então, ele pode entrar na posição 2 e pode entrar na posição 4 com a saída de cloro. Então, ó, um cloro entra aqui, né, e sai o hidrogênio. Então, pode ter esse aqui mais o ácido clorídrico. Ou pode ter a substituição aqui, sai o hidrogênio com o cloro, tá? Nós temos isso aqui, beleza? Agora, com excesso, nós vamos formar esse composto aqui, tá? Então, ele vai entrar nas duas posições orto e na posição para. E para essa substituição ocorrer, nós vamos ter que ter pelo menos 3 átomos de cloro disponível para uma molécula do tolueno, tá? Então eu preciso ter 3 mols de gás cloro para depois sair para 3 mols de ácido clorídrico, né? A proporção é uma molécula orgânica para 3 substratos inorgânicos. Questão número 3. Os compostos aromáticos geralmente apresentam baixa polaridade, tendo desse modo baixa solubilidade em água. Alguns exalam cheiro agradável. Aliás, o termo aromático deve-se à presença do anel benzênico nos compostos extraídos do benjoim e da baunilha, por exemplo, que tem um aroma agradável. Considerando-se a fórmula molecular C7H8O, escreva a fórmula estrutural de 3 compostos aromáticos que sejam isômeros
de função. Então a gente pode colocar aqui os isômeros de função, esses compostos aromáticos. Você vai colocar o anel benzênico, né? E vai colocar um carbono e um oxigênio em cada um dos ligantes, ou pode ser um éter aqui nesse caso, oxigênio entre átomos de carbono, ou pode ser um fenol, quando a hidroxila está ligado ao anel benzênico, ou pode ser um álcool, a hidroxila está ligada ao carbono saturado. Tá? Então pode ser isso aí. Se vocês pegarem a fórmula de todos esses compostos aqui, vai ser C7H8O, tá? São isômeros funcionais. Forneça a fórmula estrutural dos principais produtos A e B para a sequência da reação abaixo. Então, vejam aqui, pessoal, nós temos uma nitração na presença de ácido sulfúrico, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, vai entrar o NO2. Então, a primeira coisa que vai entrar. Daí vai ficar um anel benzênico com o grupo NO2, que é um meta-dirigente, e vai ocorrer uma halogenação. Esse composto aqui, esses compostos de baixo, são os catalisadores da reação. Tá? Então, veja, vai entrar o NO2 aqui, no composto A. Isso aí é nitração. E depois da nitração vai ocorrer uma halogenação na posição 3, na posição beta, que vai formar o B. Então tá aqui, ó, a primeira reação é a nitração, em que o produto é o nitrobenzeno. Pronto. Entrou NO2 no anel benzênico. A segunda etapa é uma halogenação com bromo. Porém, como o composto A apresenta grupo NO2, este orienta a substituição na posição meta do anel, na posição 3. Então nós temos isso aqui. E fica aí para vocês, né, turma, para sugestão de estudo, as questões 14 a 17, lá da hora do estudo. Beleza? Grande abraço a todos, bons estudos.